Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje é fazer uma breve explicação sobre valores centrais e valores periféricos, certo? É, e a sua relação com o ambiente externo, ou seja, com o meio externo. Então, de início, né, a gente na aula passada já estudou o que é valor, né, mas só trazendo um pouco sobre essa discussão, sobre o conceito de valor, né? O valor, eu diria que é a qualidade que se confere às coisas, às nossas atitudes. Então, é como são atribuídas essas qualidades às coisas. Certo? O conceito de valor ele é vasto, como vocês já viram. Certo? Ele pode ser definido a partir de vários ângulos de visão e avaliação sobre o que seja o valor, certo? Diante de algo, alguém, o que podemos ter, certo? Na visão subjetiva, né, quando o nosso desejo, preferência ou satisfação, ela determina alguns dos fatores de que os valores pessoais dependam para a atribuição de importância a algo, certo? Na visão objetiva, é quando a atribuição de valor, independente do avaliador, reside no próprio objeto e não no sujeito, certo? Então a diferença básica aí é que na subjetiva, né, o sujeito é quem vai atribuir os valores, e na objetiva, o próprio objeto é que já tem um valor determinado, certo? Na visão relativa, a relação entre o homem e o meio ambiente determina os valores. Ele pode ser definido a partir de sentimento ou em parte pelo intelecto, tendo a razão como regulador. Certo? O valor ele está presente em nosso cotidiano desde as primeiras trocas entre sujeito e o mundo exterior. Certo? É só lembrar, né? Assim como Piaget falava, né? A questão da criança assimila os objetos do meio através de seus esquemas de ação. Certo? Então, é um objeto que vai adquirir significação para o sujeito, porque ele é passível de ser assimilado. Certo? Então, trazendo um pouco sobre essa discussão de valores, certo? A gente agora entendeu o que seriam esses valores centrais e valores periféricos. Certo? Então, de início, certo? De início aqui, só gostaria de falar para vocês o seguinte, que os valores, eles vão depender da intensidade, seja lá qual for o valor, seja na visão objetiva, subjetiva ou concreta, certo? Os valores, ele vai depender da intensidade dos sentimentos morais que desenvolvemos, os sentimentos que atribuímos a determinado objeto ou a determinada ação, certo? Então, de acordo com esse sentimento atribuído, a intensidade desse sentimento, a gente pode elencar quais são os valores centrais, que é aquele que é mais importante, e quais são os valores periféricos, que é aqueles que têm menos importância. Certo? Citar um exemplo. Há pessoas que consideram mais importante ter dinheiro ou usar uma roupa de grife famosa do que ser justo e honesto. Nesse sentido aí, os valores centrais para essas pessoas é dinheiro e roupa de grife. Honestidade e ser justo já seria um valor periférico, certo? Há pessoas que consideram o contrário, né? Que o ser justo e honesto é mais importante do que ter dinheiro e do que ter roupas caras. Então, dessa forma aí, os valores centrais passam a ser justo e honesto, ser justo e honesto. E os valores periféricos, dinheiro e roupa cara. Essa questão de valores centrais ou valores periféricos vai depender de cada um, vai depender da intensidade do sentimento que você vai atribuir a determinado objeto ou determinada ação.
Ainda falando sobre os valores centrais e periféricos, certo? A sua relação com o meio externo, certo? Ele pode ser o meio físico, interpessoal e sociocultural. Por exemplo, quando você atribui um valor, certo, a determinado objeto, certo, de forma diretamente, quando você tem um contato direto com esse determinado objeto, vai ser o meio físico, certo? Quando você atribui valores, certo, por exemplo, numa relação com a família, na relação com amigos, certo? Quando você atribui esses tipos de valores, vai ser relacionado ao meio interpessoal. Quando você atribui determinados valores, por exemplo, a formas de governo, gostos musicais, tipos de esporte, isso vai ser a relação entre esses valores, entre o sujeito e o meio sociocultural, certo? Então, pessoal, para finalizar, espero que vocês tenham entendido o que são valores periféricos e valores centrais e a relação entre o sujeito e o meio externo, certo? Então, para finalizar, né, é importante, né, que nós temos um sistema de valores, certo? Todos nós temos um sistema de valores morais e não morais que determinam nossos comportamentos e pensamentos, certo? E esses sistemas, ambos, dependem da qualidade das relações que estabelecemos, seja a relação físico, interpessoal ou sociocultural. Ok, pessoal? Então era isso, né? Tenham um bom dia, né? E até a próxima aula.